Começando então mais o nosso Pode Vindcast da Igreja Cristã Vinde. E hoje estamos aqui com o pastor Daniel Basso, nosso pastor. Seja bem-vindo, pastor. Coisa boa. Bom demais. Muito bom. Bom demais tê-lo aqui com a gente, viu? Coisa boa. Vamos orar então, pedir a Deus a bênção de Deus para que possa abençoar esse programa e falar bastante com o seu coração. Eu pediria então ao pastor que fizesse essa oração. Senhor, nós pedimos a sua bênção sobre esse momento, que nós tenhamos um tempo de bate-papo agradável, mas acima de tudo edificante, e que isto sirva para glorificar o seu nome. Amém. Nós te pedimos que o seu Espírito esteja conosco e nos conduza. Para a honra e glória do seu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos então uma leitura da Palavra de Deus e o devocional. Agora com meu irmão Tiago. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele sempre fala isso. Nós Não sabe o horário que vai ao programa, né? É, exatamente, por isso. Nós vamos ler um pouquinho em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Diz assim, Colossenses capítulo 1. Verso 9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Bom, um breve comentário aqui, um breve devocional, algo bem rápido. O que nós podemos ver aqui é que o apóstolo Paulo ele não fundou essa igreja de Colossenses, mas ele tinha um amor tão grande por esse povo, ele tinha um amor tão genuíno, tão especial por esse povo, que ele fala que desde o dia em que ouviu-se falar desse povo, ele não parou de orar. Ele não cessou as suas orações. E o que era a oração do apóstolo Paulo aqui? Bom, a oração do apóstolo Paulo era que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento, o que nós sabemos da vontade de Deus? Bom, a revelação dada pelas Escrituras, palavra de Deus, é que eles estudassem as Escrituras, que eles estudassem a vontade de Deus revelada. E para quê? Ou melhor, com o quê? Bom, toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que seria o entendimento espiritual? É eles pegarem esse conhecimento da vontade de Deus que eles aprenderam, e aplicar no dia a dia, aplicar nas suas mais diversas situações que aparecem no dia a dia para eles. E para que isso? Bom, para que eles pudessem então viver de forma digna ao Senhor, para que eles pudessem agradá-lo em tudo, e também para que eles pudessem frutificar em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E como que eles fariam isso? Bom, o verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Como então que eles fariam isso também? Bom, o verso 12 fala mais uma coisa aqui. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos, agradecendo a Deus continuamente. Eles vão estudar as Escrituras, vão aplicar as Escrituras, eles serão fortalecidos, frutificarão e agradecerão a Deus, porque eles foram tornados dignos de participar da herança. E por que tudo isso do verso 9 ao verso 12? Porque Cristo os resgatou do domínio das trevas e o transportou para o reino de sua luz. Então esse é um pequeno devocional, um conselhos, uma mensagem para que a gente possa entender que estudar as Escrituras requer também que a gente tenha o entendimento espiritual, pratique o que a gente aprende, para que a gente seja fortalecido, dando graças a Deus, ao Deus Pai, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da sua eterna luz. Amém, irmão. Amém. Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí a participação.
Daniel Basso, ele é casado com Luana Carreta Basso, é pai do Vitor e da Tainara e avô da Laurinha, pastor da Igreja Cristã Vinde de Vinhedo e missionário na Missão Até, especialista em História do Cristianismo e em Educação Cristã, graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano do Sul, onde o nosso irmãozinho está lá atualmente, e licenciado... Seguindo os passos. É ou não é? Seguindo os passos. Muito seguindo os passos do mestre, né? Licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Tem especialização em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. FABAT, né? É isso. Além de pós-graduação em Educação Cristã Clássica e Ciência Política. Tem mestrado em Teologia Histórica e, atualmente, mestrando em Estudos Bíblicos e Teológicos do Novo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Jonathan Edwards. Em Educação, Artes e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em Educação Cristã Clássica pela SEU. Formação também, estudos em Teologia Filosófica, Teologia, Literatura, Cristianismo e Política. Atua como diretor do Grupo Atos Educacional e vice-presidente da Atos ONG, além de ser professor convidado em diversas instituições, incluindo a Grace School of Theology, a Escola Superior da Bíblia, onde leciona para pastores e líderes no Amazonas, a Escola Charles Spurgeon, né? Spurgeon. A Escola Charles, como pastor também pesquisador e educador, é dedicado ao ensino da história do cristianismo e das missões, abordando o impacto da fé ao longo dos séculos e seu papel na transformação cultural e social. Oh, meu Deus do céu, hein? Misericórdia, rapaz, o homem estudado, hein? Que é isso? Deus tem me dado a oportunidade de estudar. Mas tem uma história interessante nessa biografia, nessa quantidade de formação aí que Deus tem me dado a oportunidade. A primeira é que eu só entrei na faculdade depois dos 30 anos. Até os 30 anos, eu não tinha seguido essa carreira acadêmica. Eu tenho 46. Eu entrei no seminário já com mais idade. Os meus colegas de seminário diziam que eu ia ser ordenado e 2 anos depois eu ia ser jubilado por causa da minha idade. Eles já me consideravam velhos. Já aquelas brincadeirinhas já, né? Sim. Que pecado isso aí. Pecado terrível esse. Horrível. E a minha primeira faculdade eu terminei com 35 anos. Então, agora eu estou terminando a terceira, são 10 pós-graduações, 5 mestrados e eu não paro de estudar. O estudo tem sido não só o hobby, mas tem sido a ferramenta mais essencial no meu trabalho como pastor, como educador, como pesquisador do evangelho e da igreja como um todo. Então, eu levei tempo para começar e talvez seja por isso que em tão pouco tempo eu fiz tantas coisas. Paira sobre a minha mente uma pressa. Eu tenho que recuperar o tempo que eu perdi dos 17, que era o tempo ordinário, 17 e 18, para ir para a faculdade. Eu só fui para a faculdade com 33. Mas tá recuperando bem, 32. Né? Graças a Deus. Que é isso, Graças rapaz? a Deus. É ou não é? É, com certeza. Misericórdia. Um testemunho, assim, como é que foi a sua conversão? Minha conversão, ela ocorreu de forma inusitada. A primeira impressão que eu tinha do evangelho era a impressão preconceituosa de uma família que parte dela tinha vindo da Umbanda e parte dela era cética, ateísta. Meu pai não tinha religião e minha mãe era filha de chefe de terreiro. Então, a minha compreensão para com os evangélicos era a pior possível. Eu entendia que os evangélicos eram ignorantes, eram estúpidos, eram manipuláveis e confesso que eu desenvolvia até uma certa raiva com os evangélicos. Eu me lembro que na juventude
eu vivia batendo em alguns crentes no colégio, simplesmente porque eram crentes. Eu me lembro de jogar bomba na porta da Saulo, igreja. né? Eu só não cheguei a matar ninguém, eu acho. Eu acho que não. Perseguidor dos cristãos. Jogar bomba na porta da igreja. Lá em Jundiaí havia uma igreja chamada Igreja Batista e ela tinha vários ônibus. E eu não me lembro quantas e quantas vezes eu esperei o ônibus passar simplesmente para tacar ovos no ônibus. Então, assim, a minha relação com o evangelho era de completo desconhecimento e ódio gratuito. Com 19 anos, eu recebi um convite de emprego do Instituto Cristão de Pesquisas, que era uma editora evangélica, uma editora cristã, e ela estava recrutando vendedores. Eu estava num momento da minha vida horroroso, com recém adquirida maioridade, já tinha tido alguns problemas, e aquela oportunidade de trabalho foi a única que eu tive. E eu me lembro de pegar um trem de Jundiaí até São Paulo, e sentar num auditório, numa espécie de uma igreja, de um local de culto. Eu não me lembro ao certo se era uma igreja, se era só um auditório. Eu não tenho essa memória. E naquele recrutamento de trabalho foi apresentado o evangelho. E eu saí daquele lugar, depois de 3, 4 horas, completamente desconfortável. Eu saí com dores de estômago, eu saí com dor de cabeça. E no trajeto, eu, com aquela mentalidade espírita, com aquela mentalidade de ódio ao evangelho, eu tive um insight que foi mais ou menos assim. Alguma coisa não gostou de eu ter ido até lá. Logo, eu vou voltar. Porque eu me senti muito mal. E eu voltei no segundo dia, voltei no terceiro dia, fui aprovado para trabalhar na empresa. Fui enviado numa escola teológica da Assembleia de Deus, sentei numa aula de Antigo Testamento, vi o professor falar dos mapas, falar dos deslocamentos do povo de Deus, e eu sou apaixonado por história, minha formação é história. História e geografia é uma coisa que caminha comigo desde pequeno. Eu sempre desenhei mapas, eu sempre desenhei... Sempre gostou. Sempre gostei, sempre gostei, sempre. E eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero falar sobre esse livro. E perceba que eu não sabia que tinha um Deus por trás do livro. Eu gostei do livro. Eu me apaixonei pelas letras. Eu me apaixonei pelas palavras. E aí eu perguntei para uma pessoa como é que eu faria para viver do livro, ensinar o livro. Ele falou, bom, você precisa ir numa igreja evangélica. E aí... Aquela cena foi a cena horrorosa, porque evangélico é ignorante, evangélico é medíocre, eu sempre bati em evangélicos, eu sempre detestei evangélicos. Como eu tenho que ir para uma igreja evangélica? E por motivos que escapam à minha razão, eu fui. E entrei numa igreja do Evangelho Quadrangular, sentei no último banco, maço de cigarro no bolso. Tinha um retetê lá. Ela era mais calminha, não era tão reteté, não. Não era pra adiantar, pô. Mas você sabe que no fim das contas depois virou uma igreja apostólica, né? Eu me lembro, o pastor, não sei se está vivo ou não, o nome era João Carlos. Depois virou apóstolo, João Carlos. Mas enfim. E naquele culto eu dei de cara com Jesus, dentro de uma igreja evangélica. Um Jesus que eu não sabia que existia. Um Jesus que eu odiava sem motivo, um Jesus que eu perseguia e sem razão aparente. E daquele dia, 25 anos atrás, a minha vida toda ressignificou. E eu, graças a Deus, eu vivo por causa do livro. Aquele livro. Aquele livro. E vivo de dar aulas do livro, de ensinar o livro. O livro Mas da capa preta. Pois Aqui, é. ó. Pois é esse. É exatamente esse. E é exatamente esta Bíblia do Instituto Cristão de Pesquisa, na época que eu estava lá. Conta a história, irmão. Conta. Essas coisas são interessantes. Eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisa
E na época havia um trabalho de divulgação da revista Defesa da Fé, que era uma revista que combatia seitas e heresias. E eu viajei o Brasil inteiro divulgando a defesa da fé. Subi em tantos e tantos púlpitos com gente das mais variadas. Por exemplo, eu cheguei a falar na igreja presbiteriana de Curitiba e cheguei a pregar em igrejas apostólicas. Assim, coisas das mais amplas. E eu fiz parte dessa instituição, acho que no período áureo dela, que foi final dos anos 90, início dos anos 2000. Participei do lançamento da Bíblia Apologética, que é uma Bíblia com notas de rodapé de como responder às seitas. No final tem uma parte com os heresiarcas, com as doutrinas principais do cristianismo. E essa foi a parte da minha vida no início do Evangelho. Eu me tornei quase que imediatamente um evangelista, combatendo seitas e heresias. Antes mesmo de aprender toda a verdade, eu já sabia que deveria combater a mentira. Então, o início do Evangelho foi já combativo. Eu saio de uma posição de agressor e entro numa posição de defensor. Que bênção. Interessante isso, né? Que bênção. Deus faz umas coisas que só Ele é capaz de fazer. Maravilhosas. E dentre essas histórias, qual foi a mais impactante, assim, um milagre que aconteceu na sua vida? Muitos. Aquela de chorar, de Muitos são os se entregar milagres. na mão de Deus. Eu vou te contar 2 episódios que eu acho que são interessantíssimos. O primeiro episódio, nós éramos um grupo de jovens cristãos lá em Curitiba, trabalhando com a revista Defesa da Fé, visitando igrejas, e empolgados com aquilo tudo, vivendo daquilo, vivendo para aquilo. E eu me lembro de um jantar. Nós paramos num restaurante na beira da BR, uma churrascaria que estava aberta. Entramos, pedimos a comida e o garçom veio nos atender e em alguns instantes dele ao redor da mesa, um de nós, eu não lembro quem, levantou-se e perguntou para ele: se você morrer agora, para onde você vai? O garçom. Para o garçom. E o garçom, aquilo foi chocante para ele, para todos nós, né? Foi uma cena chocante. O garçom ficou desconfortável. Inesperada, né? Inesperada. O garçom ficou desconfortável, volta para dentro da cozinha, continua nos atendendo e em determinado momento da noite, essa história sumiu do nosso radar, em determinado momento da noite ele volta e diz: eu não sei para onde eu vou se eu morrer agora. E aí aquela resposta foi uma resposta que motivou, nós estávamos em 3 na mesa, que nos motivou imediatamente para pregar o evangelho para ele, e nós pregamos o evangelho para ele no meio da churrascaria. E esse homem, na época, né, eu fazia parte de uma instituição de origem pentecostal ligada às Assembleias de Deus, então a prática religiosa era de oferecer a salvação e apelo, e nós fizemos um apelo na churrascaria e esse homem caiu de joelho, chorando, confessando Jesus no meio da churrascaria. A churrascaria parou. Ai, que Foi uma coisa extraordinária. Nesse período de fervor evangelístico, assim, né? A agressividade evangelística era uma coisa que nós tínhamos. Eu entrei em Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, entrei em igreja de Mórmon, entrei em igreja adventista, fui evangelizar Hare Krishna, evangelizava muçulmano no centro de Curitiba. Eu fazia essas iniciativas, essas coisas. Eu era bastante combativo. E nesse dia ficou claro que a mensagem da salvação ela é poderosíssima para salvar pessoas. Eu nunca mais o vi e eu não sei quem ele é. Se hoje ele cruzar comigo na rua, eu não o reconhecerei. Mas a questão é que naquele dia o Senhor o reconhecia. E ele, mais importante do que o Senhor o reconhecer, ele reconhecia o Senhor como Salvador da vida dele. Um segundo episódio é que meu trabalho com seitas e heresias deu muito certo. E por que deu muito certo? Porque Luana foi testemunha de Jeová por 20 anos. Então eu coloquei na prática isso. Eu trabalhei aplicando as ideias das seitas e heresias com a Lu.
Isso foi extraordinário, porque as nossas brigas eram gigantescas. Imagino. Eu falava, você diz que Jesus não é Deus, que Jesus é um Deus menor. Os seus presidentes, os presidentes do Salão do Reino, os seus presidentes falsificaram as escrituras. Vocês mudaram as doutrinas. E eu tinha tudo isso na ponta da língua. Eu tinha as datas, eu tinha as páginas dos livros que eles haviam adulterado. E numa determinada conversa, não com a Luana, com o irmão dela, eu estava falando sobre Jesus Cristo ter sido crucificado ou estacado. Os Testemunhos de Jeová, por uma tradução errônea, vão dizer que ele morreu na estaca, por causa da palavra stauros, que é traduzida como forca, como mastro ou como cruz. E essa tradução faz com que eles tenham uma teologia em volta disso. E conversando com o irmão da Luana, eu disse a ele que esse era um erro histórico grotesco. Nenhum historiador de verdade vai dizer que Jesus foi estacado. Porque as provas históricas e arqueológicas da crucificação são mais que evidentes. E aí o irmão dela disse que havia uma nota de rodapé, uma nota no dicionário de Oxford, Cambridge. É verdade, tinha alguma coisa assim na Barça, em alguma enciclopédia famosa. Eu disse, pois é, no ano seguinte editaram uma errata, dizendo que aquela era a opinião do autor, e essa opinião do autor não era a opinião da instituição. E quando eu disse isso, Luana notou e passou a pesquisar. E assim que ela passou a pesquisar, ela deu de cara com a realidade de que Jesus foi crucificado e não estacado. E aí, na mente da Luana, veio a seguinte questão. Se aqui tem uma falha, onde mais eu encontrarei? E aí começa a conversão de Luana. Eu passei pelo a mesma coisa quando eu... uma vez um pastor virou para mim e falou assim, porque Jesus, ele foi lá no inferno e pegou a chave da mão do diabo, e aí o diabo nem tem a chave da casa dele mais. E aí a gente ouviu isso aí a vida inteira, né? Aí quando o irmão apresentou, a gente leu o texto bíblico, não precisamos nem ir em Cambridge, nem nada, a gente pegou o texto bíblico para ler. Aí que a gente leu o texto bíblico, viu que não tinha nada a ver com isso, foi a partir do momento eu falei, cara, o que mais tem de errado, né? O que mais a gente é cultural? Quando eu questionei esse pastor, ele ainda virou para mim e falou assim, é o que a gente aprende. Sim. Pô, então, o que mais a gente aprende e aprendemos errado? Sim. É isso mesmo. Nós tínhamos como lema, você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Esse era um bom lema. E eu vivi isso durante muitos anos. Sinto saudade, sabia? Era um tempo diferente. Era um tempo saudade daquelas épocas. Era um tempo diferente. Falou que a ignorância é uma bênção às vezes. Pois né? é, uma dádiva. Pastor, o senhor ensina a história do cristianismo e das missões. Sim. Olhando para a história, como o senhor descreveria a influência que o evangelho tem numa sociedade? Onde vê rastros do evangelho na nossa cultura brasileira? Em tudo. E aqui, um ponto... quando a gente responde de forma tão genérica e tão abrangente, a gente acaba não respondendo nada. Mas eu vou explicar em que sentido o rastro do evangelho pode ser visto na nossa sociedade como um todo. Nós somos filhos, nós somos fruto das expansões marítimas. E as expansões marítimas, elas foram ocasionadas ou elas foram incentivadas por causa da recuperação da Península Ibérica feita pelos cristãos expulsando os muçulmanos. Então, quando você tem um impulso de conquista como este, a vitória do Reino de Aragão e Castela na Península Ibérica sobre os muçulmanos e a expulsão dos muçulmanos, trouxe um ânimo, um incentivo para novas conquistas. Nós podemos até chamar as navegações, as grandes navegações, como uma última cruzada
uma última tentativa de levar o evangelho a locais longínquos. E os portugueses levaram o catolicismo para a China, para o Mar do Japão, para a costa africana, para a costa americana. Quando Cabral desembarca no Brasil, nós não podemos negligenciar que em cada nau e em cada caravela havia uma cruz pintada. E nós não podemos ignorar que nossa pátria foi chamada de Ilha e Terra da Santa e da Vera Cruz. Santa e Vera Cruz, esses foram os primeiros nomes que nós recebemos. História do Brasil. A primeira ação dos portugueses aqui foi celebrar uma missa. Então, o Brasil é fundado sob os auspícios da expansão do catolicismo ibérico. E essa expansão do catolicismo vai criar as bases da nossa nação como um todo. Mas se nós formos além, nós somos ocidentais, nós somos herdeiro dessa grande tradição ocidental. E a tradição ocidental só existe como ela existe por causa do pensamento judaico-cristão. Nossas leis são afetadas pelo cristianismo. O direito da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, do direito amplo de defesa, todas essas coisas, elas repousam no Evangelho. Elas advêm do Evangelho. Um sistema representativo advém do Evangelho. Um sistema de comunidade. Sim, você tem toda uma estrutura de pensamento, de valorização da vida, de liberdade, que só existe no mundo ocidental, e só existe no mundo ocidental porque o mundo ocidental foi forjado no Evangelho de Cristo. Então, em que sentido a gente vê o rastro do Evangelho? Em tudo. Nas nossas leis, na fundação do nosso país, na herança religiosa dos nossos antepassados, no direito à liberdade à vida, no direito à vida das crianças, no direito à livre concepção e ao nascimento. Então, quando o nosso país, políticos ou juristas, colocam ideias como o aborto, no Brasil isso é rechaçado. Há uma comoção social. E essa comoção social advém do Evangelho. De alguma forma, de alguma maneira, isso só existe por causa desta tradição. E aí, para que a gente não fique só no catolicismo, Deus tem um quê com o Brasil? No dia 10 de março, agora, foi comemorado o aniversário do primeiro culto protestante das Américas. E o primeiro culto protestante das Américas aconteceu no Brasil, na Baía da Guanabara, em 10 de março de 1557. Esse foi a primeira celebração de uma ceia protestante, aqui no Brasil. No século XVII, em 1630, os holandeses chegam no Brasil e fundam uma igreja reformada holandesa, lá no Recife. Vão criar um presbitério, inclusive, com uma igreja em Amsterdã, uma igreja em Recife e outra igreja em Nova York. Nesse período dos portugueses, um índio é levado para estudar teologia e se forma como teólogo na Europa. Um brasileiro é levado para estudar teologia na Europa. Então Deus sempre teve olhos para o Brasil. Eu digo que o rastro do Evangelho pode ser visto no Brasil no nosso destino manifesto. Somos um povo cristão destinado a ser, se não o maior país cristão do mundo, certamente o país que mais envia missionários para o mundo. Eu acredito nisso piamente. Eu acredito tanto nisso que milito isso e trabalho em prol da propagação dessa ideia. Nosso destino é ser a nação missionária e a nação cristã mais impactante do mundo. Eu enxergo isso. Também acredito nisso. Eu também. Qual o maior sonho que o pastor tem?
Eu vou te dizer, Essa é Bira, uma pergunta. Boa. Boa. eu vou lhe dizer, meu caro, que eu parei de sonhar durante alguns anos. E eu não sei se eu parei de sonhar por causa da estrutura religiosa, eclesiástica, a qual eu havia adotado. Mas eu posso afirmar que eu deixei de sonhar com igreja grande, eu deixei de sonhar com igreja vibrante, eu deixei de sonhar com igreja ativa, eu deixei de sonhar com avivamentos. Quando eu cheguei em Vinhedo há 14 anos atrás, e Deus me trouxe lá para o bairro da Capela, eu dei uma volta de carro e vi pelo menos umas 15 seitas. Olhei essa quantidade de igrejas e foi como se o Senhor Deus tivesse dito para mim: eis aí sua Genebra. Sabe? Esse é o seu lugar para você pregar o evangelho, para você impactar vidas. Uhum. E eu me perdi nesses sonhos, nesse projeto. Eu deixei ele morrer. Não sei porquê, ao invés de ter uma igreja que influencia, eu imaginei que se nós tivéssemos uma igreja fiel para atender um grupo A, B ou C, nós estaríamos bem e eu estaria cumprindo minha função. Então eu parei de sonhar. E nos últimos meses, Deus tem me devolvido esses sonhos. Eu sonho numa igreja que tenha 10% da população de Vinhedo. Eu sonho numa igreja que influencie a prefeitura, que influencie os vereadores. Eu acredito numa igreja que seja referência na cidade, no estado e na nação. Eu acredito numa igreja que planta outras igrejas. Eu acredito numa igreja onde vidas são transformadas. Eu acredito numa igreja que envia missionários. Eu acredito numa igreja da cidade para a cidade, que muda a cidade. E hoje esse é meu sonho. Meu sonho é fazer da Igreja Cristã Vinde a maior igreja de Vinhedo. Fazer a Igreja Cristã Vinde a igreja mais missionária da cidade. Fazer da Igreja Cristã Vinde uma igreja que impacte vidas. Amém. E isso arde no meu coração. Esse é o meu sonho. E eu tenho trabalhado para isso e vou trabalhar para isso como se fosse a última missão que eu tenho, a última oportunidade que eu tenho. Que bom que esse sonho está vivo, hein? Vivo. Vivo em chamas. É isso aí. É interessante porque a gente esquece que vereadores, a gente esquece que prefeito e tantos outros que mexem com a política são pessoas que passam pelos mesmos problemas que nós passamos. Sim. As mesmas dificuldades emocionais e tudo mais, e que precisa ser salvo, que precisa de um salvador. E é bacana demais esse pensamento, é bacana demais essa atitude. Se nós pensarmos, nós vivemos uma cidade muito boa, Vinhedo é uma cidade maravilhosa, mas ela é repleta de condomínios fechados. O índice de evangélicos dentro dos condomínios fechados se assemelham a países perseguidos. Então você tem 2%, 3% dos moradores cristãos. E nós temos quase 100 condomínios em Vinhedo e na região. É muita coisa. Então nós temos um público a ser alcançado nas nossas narinas. Né? E que clama enorme. Então nós temos condição de ter uma igreja que receba os vereadores não no período da campanha, mas receba os vereadores durante o mandato. Para se aconselharem, para ouvirem a comunidade. Imagina uma igreja de 7 mil membros e um vereador tem acesso à opinião desses membros sobre como anda a saúde, como anda a educação, como anda a segurança. Qual é o impacto que essa igreja vai exercer na cidade? Grande. Total. Essa igreja elegerá prefeitos, Sim. deputados. Não para fazer lobby na Câmara, Não. mas para mudar a realidade social daqueles que menos têm, ou daqueles que mais necessitam. Mensagem final para o nosso programa. As pessoas que estão nos ouvindo, vendo. Depois tem uma... Para terminar, tem uma Aquela. pergunta, tem uma perguntinha. Tem uma bomba? Não, uma perguntinha secreta aí. Secreta. Uma perguntinha secreta, porque já deu... Ok. Já criou expectativa. Vai Tá bom. Uma mensagem de esperança. Nunca é tarde para nada. Eu comecei a estudar com 33 anos. Estou no 5º mestrado. Eu caminho com o Senhor Jesus há 25 anos.
Eu estou no melhor momento da minha vida, a melhor fase cristã que eu possa ter. Eu sou pastor há muitos anos, eu já plantei muitas igrejas, essa igreja é a 15ª. Eu já fiz muito movimento de começar algo. E hoje arde no meu coração o desejo de fazer algo para a eternidade, fazer algo para a posteridade. Nunca é tarde para começar. E Deus abençoa os pequenos começos. E uma fala, Bira e Tiago, que fica sempre na minha mente, se não nós, quem? É verdade. Se não agora, quando? E se Deus tem colocado essas coisas nas nossas mãos, por que não? Bora. Nós sermos os agentes de Deus para a transformação. Eu coloquei na minha cabeça que é possível Deus me usar com 46 anos, mesmo depois de 20 anos plantando igreja, e que é possível eu construir coisas para Deus. Moisés não começou com 80 anos? Pois é. Então, E morreu no alto da montanha com 120. olha. Eu plantei 15 igrejas. Eu abri 5 escolas. Eu formei pelo menos meia dúzia de pastores. E eu tenho muita lenha para queimar. Eu fui pregar no Amazonas, eu fui pregar no Paraguai, eu fui pregar no Mato Grosso, eu fui pregar no sul do país. Então, o Senhor me levou, me fez essas coisas. Hoje eu tenho coragem e esperança para isso. Nunca é tarde. Deus pode fazer coisas grandiosas e pode nos usar. Até mesmo um vaso quebrado, arranhado, rasurado, em Deus pode muito transbordar. Amém. E é isso. Muito bem, agora tem uma perguntinha. Vai lá. É o seguinte, antes de perguntar, é o seguinte, nós precisamos saber aqui, o senhor é um pastor reformado? Reformado. Reformado? Reformado. Tá, então a pergunta é o seguinte, Reformado. eu sou a pessoa que dou nomes, tá bom? Reformado. Então vai a pergunta. Lá vem. Se o senhor tivesse que escolher entre assistir uma conferência inteira de 4, 5 dias do Benihim ou passar o dia inteiro ouvindo a pregação do Edir Macedo, qual que o senhor escolheria? Eu ouviria o Edir Macedo. E aí eu vou explicar por quê. Tá bom. O Edir Macedo pode ser estudado como um fenômeno sociológico extraordinário. Então, eu ouviria o Edir Macedo. Perfeito! ouviria o Edir Macedo por causa de tudo aquilo que ele construiu. Um homem vem do nada, constrói uma denominação, um império, uma rede de televisão. Esse homem comanda a igreja com mão de ferro e esse comando ele é efetivo. Então, vale a pena ouvir um pouco o que esse cara tem a dizer nesses aspectos. Ei, o cara ainda faz igreja universal, né? Não tem maior que Pensa? essa. Não tem. Tem internacional? Não tem. Não tem maior, né? Bom. É universal, é isso mesmo. Mas tá bom, uma alegria recebê-lo aqui. Alegria toda Deus minha. abençoe. Muito bom. Espero que tenhamos mais chances de nos encontrar. Teremos, se Deus Maravilha. quiser e permitir. Deus abençoe. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço para todos aí. Falo pra caramba. O Bira, na verdade, era outra Comeram pergunta. perguntas aí? Mas o Bira falou antes de eu perguntar, pô. A pergunta era, o senhor já tinha feito o reteté. Olha lá. Ele fica me negacionando, viu? Ele fica me negacionando. Ele fica me negacionando. É. Une mais. Vamos lá pra fora que aqui nós estamos derretendo, hein?